Uma boa tarde, início de noite a todas e todos. É muito gratificante. Esse é o meu terceiro festival, tá, gente? Já estou ficando expert nessa coisa e muito feliz do quanto que o tema de gestão pública tem ocupado de espaço no festival e o quanto o tema dos dados e evidências tem ocupado de mais espaço na gestão pública. Então, a gente está hoje aqui para o nosso painel. O título do nosso painel é o Uso de Dados e Evidências na Gestão Pública, Problemas Complexos, Soluções Inovadoras, mas eu acho que tem muito mais do que isso para a gente colocar também. E é muito bom nesse espaço, ou nesse dia, ou nessa sala, né? A gente vem de uma sequência de falas e de palestras hoje nessa sala que falam da gestão pública, do quanto é importante a gestão pública olhar para dados e evidências, mas quanto é importante também que a gente, que é capaz de apoiar a gestão pública, estimule que a gestão pública tenha esse olhar, né? O olhar de dados e evidências para contribuir com a atuação e o resultado efetivo das políticas públicas, ele não é trivial, né? Ele não vem de uma forma tão simples e é importante que ele seja estimulado. E é muito bom ver que sementes que a gente tem plantado, e aí eu digo a gente mesmo, eu digo eu, o Manise, minhas colegas Diana e Jéssica que estão aqui no painel e todo mundo que está acompanhando sempre está plantando uma semente a mais. E o que a gente percebe é claramente que o Social Good e o festival tem mais espaço para falar com a gestão pública tem mais espaço e mais olhares e mais atenções dedicadas a absorver a afluência de dados como uma questão importante e as organizações que podem apoiar a gestão pública também têm uma atenção para olhar de uma forma diferente para apoiar os estados, municípios e o próprio governo federal. Mas antes de entrar, que eu acho que eu já entrei no painel, eu queria me apresentar. Eu sou Gláucia Macedo, eu sou uma mulher branca e, como eu sempre digo, desbotada pelo sol. O home office também me trouxe, continuo com isso. Eu tenho estatura mediana, cabelos escuros, um pouco acima dos ombros, eu uso franja e procuro sempre manter um sorriso no rosto. Eu visto uma blusa azul e o espaço que a gente consegue ver atrás de mim é um conjunto de quadros aqui no meu, literalmente, home office. Esse tema da gestão pública e qualidade da gestão pública tem sido efetivamente mais tratado, mas ainda muito aquém do que a gente gostaria, e ele ainda é muito menos natural do que a gente gostaria e precisaria. Eu fui gestora pública há 14 anos, e por 14 anos em diferentes unidades, e todas essas unidades que eu trabalhei, unidades de governo, elas tinham essa atenção, mas elas não eram a regra, elas estavam muito mais no pacote da exceção. No Humanize, como a organização ela defende, né, e entende o seu papel na filantropia e no terceiro setor para apoiar a gestão pública, para que a gestão pública precisa de apoio, e que esse apoio pode trazer mais resultados efetivos na gestão pública, e o Humanize acredita nisso, acredita no seu papel. Ao longo desses 3 anos de parceria com o Social Good, o que a gente mais tem fortalecido é acreditar em como a fluência de dados pode ser um dos gatilhos para melhorar a qualidade das entregas públicas, tanto quanto outros, quanto qualificação dos gestores, sistemas informatizados, transparência, a gente tem muitos elementos, mas essa questão da fluência de dados é um gatilho. Eu sei que antes do nosso painel, os meus queridos aí no estúdio já anunciaram, mas também é pano de fundo do nosso painel a publicação, o e-book A Era dos Dados para o Setor Público, uma nova cultura organizacional analítica. Eu queria muito reforçar a importância do livro, mas mais do que do livro, dessa iniciativa, que é fruto de uma parceria do Social Good, da AWS Institute e do Iris Lab do governo do Ceará. Então, assim, é mais disso que a gente sempre quer ver. E feito o meu papel de introdução daqui do momento da nossa hora de trabalho aqui, eu queria apresentar as minhas companheiras aqui, as minhas painelistas super qualificadas, mulheres poderosas. Jéssica Moreira, cofundadora e coordenadora geral do Iris Lab. Ela tem mais de 7 anos de experiência na gestão pública e é especialista em inovação do setor público pelo INSPE.
a Jana Nelson, do AWS Institute. O centro é responsável, né, por fazer pesquisas. O AWS Institute é o Centro de Pesquisa em Tecnologia de Governo da Amazon Web Services, e ela é responsável por fomentar essa transformação digital em governos e mitigar a exclusão digital na América Latina. Vamos começar? Jéssica, por favor. Olá, que alegria estar aqui pela primeira vez, né, estreando no Festival da Social Good Brasil. Muito obrigada pelo convite, esse evento incrível, feito por gente incrível. Bom, eu sou Jéssica Moreira, como a Glaucia falou, coordeno o IRIS, o Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Estado do Ceará, fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, eu tenho um cabelo escuro, cacheado, e ele está preso hoje. Estou vestida com a camisa preta. Eu aqui atrás de mim, né? Estou no laboratório, numa sala fechada, para conseguir, inclusive, estar sem máscara e estar ainda em segurança sanitária aqui com as minhas colegas que estão aqui no IRIS. Bom, super bem acompanhada, né, de Glaucia. Obrigada, Glaucia, e a Jana também, super parceira aqui do laboratório e do governo do estado. Não posso deixar de registrar que hoje é o dia do servidor, então um dia tão importante, né? Então, parabéns a todas nós, servidoras públicas, servidores públicos que fazem a diferença, né? Que querem construir um futuro melhor, um mundo mais justo, mais acolhedor, e que a gente consiga aí vencer as desigualdades, principalmente do nosso país. E aí eu queria falar que é sobre gente, né? A Glaucia, que o Instituto Humaniza, que é super parceiro também em iniciativas na área de gestão de pessoas. Acho que não tem como a gente falar do aspecto que é o mais importante da gestão pública, o aspecto que é mais importante da tecnologia, da transformação digital. Quanto mais a gente trabalha com isso, mais a gente entende que é sobre pessoas, né? Então, o IRIS, ele vem desenvolvendo alguns trabalhos nesse eixo de dados, mas não só no desenvolvimento de plataformas analíticas. O Big Data não é a solução para todos os problemas, é preciso investir no desenvolvimento de uma nova competência, no desenvolvimento e num avanço, né, da alfabetização em dados para gestores públicos. Então, a gente vem apostando em iniciativas dessa forma, e aí o livro, né, que a Glaucia mencionou, A Era dos Dados para o Setor Público, uma nova cultura organizacional analítica, ele foi uma consolidação, inclusive, de visões e propósitos da Social Good Brasil, da AWS Institute, Jana, que divide comigo a coordenação desse projeto. A ideia desse livro é que ele, de fato, seja lido por todo servidor público. Ele foi escrito todo em linguagem simples, uma linguagem acessível, que inclusive é uma diretriz de governo digital, está na lei de governo digital. Ele foi escrito por diversos especialistas, né, num assunto relacionado a dados. Então, ele faz, inclusive, um convite, né, para que gestores públicos liderem esse processo de transformação cultural, que a gente saia de uma cultura tradicional para uma cultura mais orientada à inovação, mais analítica, porque, de fato, num mundo cada vez mais incerto, com problemas complexos, sociais, graves e urgentes, o gestor público precisa elevar a maturidade analítica para conseguir identificar e trabalhar com problemas complexos que têm características muito específicas, as causas são múltiplas, existe um alto nível de incerteza, existem muitas partes, grupos de pessoas interessadas nesses problemas. Então, é preciso saber lidar com esses problemas, e os dados, eles vêm como um caminho, uma jornada necessária para conseguir analisar, conseguir criar melhores serviços, políticas públicas mais efetivas, para que a gente consiga estar entregando valor público para a população e resolvendo os problemas, né? Entregar valor público é isso, é de fato identificar um problema e conseguir resolver aquele problema, que a gente vai estar construindo uma sociedade melhor, né? Uma melhor qualidade de vida, inclusive para a população.
Jéssica, muito obrigada. Acho que você falou uma coisa muito importante. Eu tinha lembrado do dia 28, mas eu tinha esquecido de fazer o registro. E eu acho que você tem, assim, nada melhor que você, atualmente, né, gestora pública em atuação, fazer esse registro. E eu não acredito muito no mundo das coincidências, mas o nosso painel e esse conjunto de painéis maravilhosos de gestão pública no Dia do Servidor Público tem algum motivo nessa história. Então, e é muito bom, Jéssica, assim, eu que acompanho muito próximo, né, o trabalho do Iris Lab, e a gente, como você lembrou, a gente também tem uma atuação conjunta em gestão de pessoas. É, é a ideia dos gatilhos, né? Assim, a gente tem muitos gatilhos que podem ser acionados e nem sempre a gestão pública ou está atenta ou é capaz de acioná-los. São muitos, os desafios são muito grandes. Então, acho que olhar para as pessoas é um bom alerta que a gente faz nesse sentido sempre. Jana, por favor. Oi, gente. Feliz Dia do Servidor Público. Que bom que você lembrou, agora eu posso te dar parabéns. Tô meio gripada, gente, então desculpa isso, mas eu queria falar um pouco do outro lado, assim, a gente escutou um pouco dos desafios e são muitos, né? O servidor público, eu fui trabalhei para o governo americano, então todos os governos têm dificuldade, não tem um que tenha uma vida um pouco mais fácil que a outra, todo mundo se esforça muito e tem dificuldade em gerar inovação em governo. Então, o servidor público tem sim um desafio grande na frente dele, só pela natureza da instituição de governo, né, das responsabilidades que o governo tem para com seus cidadãos, para com os dados dos cidadãos, mas tem um outro lado da moeda também, né? E eu queria falar sobre os últimos 10 anos, assim, no Brasil, mas também na América Latina. Um pouco porque o Brasil lidera esse processo de digitalização, de transformação do Estado na América Latina. Há 10 anos atrás, era muito comum você chegar numa entidade de uma repartição pública e ter que esperar horas na fila só para chegar na frente e receber informação de que o sistema caiu. Então, o sistema cai, o que você pode fazer? Você volta para casa, vai no dia seguinte, vai 2, 3 vezes para poder conseguir fazer a mesma coisa, conseguir fazer o trâmite que você tinha planejado fazer. E tudo isso em horário de trabalho. Então, você tem que tirar férias, tem que pedir licença. Hoje em dia, muitos governos, o Brasil inclusive, mas muitos governos na América Latina têm ajudado os cidadãos a poder acessar esses serviços sem que tenham que estar lá presentes. Eles podem fazer isso no fim de semana, à noite, podem pagar serviços sem que tenha que buscar boleto no banco, entrar em fila outra vez, e tudo isso e puxando um pouquinho a farinha para o meu saco, mas tudo isso porque existe uma grande transformação do sistema, de como você usa a tecnologia hoje em dia, pela nuvem, né? A nuvem chegou na América Latina, os próprios servidores chegaram na América Latina, e isso fez com que a latência fosse menor, o tempo de espera entre os processos fosse menor, e os governos começassem a adotar cada vez mais sistemas de nuvem. Isso faz sentido, porque os governos antes tinham que gastar dinheiro para construir seus próprios servidores para, por exemplo, uma eleição. Você tem o país inteiro olhando o site, né, do TRE, do TSE, no caso, e são milhões de pessoas no mesmo dia, e não tem sistema que aguente. E era por isso que o sistema caía. Então, quando você tem hoje um sistema que funciona, um sistema que quase não cai mais, um sistema que está disponível à noite, no fim de semana, é porque você tem avanços na infraestrutura também. Isso vem com responsabilidades. Você poder fazer mais coisas significa que você tem que capacitar o servidor público para poder se adaptar a um governo digital. E ao uso de dados, o ser ter capacidade de analisar dados, de usar dados em criação de política pública é importantíssimo. Você não simplesmente pode chegar, trabalhar o dia inteiro no computador ou no papel, despachar com o chefe e ir embora. Hoje em dia você tem que entender realmente como que funciona a tecnologia, para poder, no fim das contas, prover melhores serviços aos cidadãos, que esse é o objetivo, né? É o objetivo do governo, é o objetivo do funcionário público. Então, o, o no fim
E eu queria conversar sobre isso, das coisas que nós realmente temos visto como progresso nos últimos 10 anos. Acho que, não sei, para mim, continua quando fui servidora pública há 5 anos atrás, e hoje imagino que continua sendo difícil, mas os treinamentos que existem, os laboratórios de inovação que existem no Brasil, o IRIS é um exemplo, tem outros também, estão ajudando os servidores públicos a serem cada vez mais, a se adaptarem cada vez mais a um governo digital. Agora, onde está o Brasil nessa conversa, né? O Brasil e a Colômbia são os 2 países mais avançados, e a Argentina também no governo anterior, mas o Brasil e a Colômbia são os 2 países mais avançados em transformação digital. Isso é motivo de orgulho. E dentro do Brasil, alguns estados estão liderando. O Ceará é, obviamente, um exemplo, São Paulo é outro, Brasília é outro. Tem alguns estados que estão liderando, e isso também é motivo de orgulho, né? Você ter realmente funcionários públicos que estão buscando prover melhores serviços, se adaptar a uma economia digital, é algo que a gente tem que celebrar, em particular o dia de hoje. Mas era isso, era falar dos progressos dos últimos 10 anos, ligar um pouco com o livro que acabamos de publicar. É importante, como disse a Jéssica, é muito fácil de ler, foi feito para todo mundo, é tão interessante para alguém que conhece bastante do tema, quanto para alguém que não conhece nada do tema. Existem instrumentos, o livro mesmo provém instrumentos de análise de dados, assim, como analisar dados, explica, traz modelos, que foram criados pelo Social Good Brasil. Muito obrigada, equipe do Social Good Brasil, por ter feito isso. Então, eu acho que se tiverem a oportunidade de revisar, de dar uma olhada no livro, e também de simplesmente começar a pensar como funcionário público, do que você tem que fazer para se preparar para essa nova economia digital, para esse novo governo digital, sendo que o Brasil é um dos países mais avançados nessa transformação na América Latina. Muito obrigada, Jana. É muito bom ter esse olhar de fora e de dentro, né? Porque você também tem essa perspectiva, mas consegue também nos ver como país e posicionado, né, em relação à América Latina. E quando você fala das oportunidades, que é importante, né? Não dá para olhar, nunca dá, né, acho, na vida, de forma alguma, olhar o desafio sem olhar a oportunidade que ele sempre vai trazer. Eu vou engatar já nesse balanço aqui, desafios e oportunidades, para vocês duas. Eu queria que vocês trouxessem elementos do que vocês têm vivido, vivenciado, presenciado, de projetos e iniciativas que contribuem para mitigar um pouco esses desafios e são oportunidades de evoluir, né? O livro que a gente falou aqui agora é um exemplo disso. Acho que Jana trouxe também coisas muito importantes sobre o que a tecnologia nos traz, né? Assim, acho que nenhuma de nós pensou em viver com tanto acesso, né? E o que esse excesso de acesso traz de desafio de efetivo acesso, né? De estar, né? Porque digo, não, olha, tem um dado ali, tem uma plataforma, é só você ir lá e olhar. Não é bem assim, né? Então eu queria cutucar vocês para trazer um pouco dessas iniciativas que vocês acham que contribuem nesse processo. E para a audiência, eu queria pedir, às vezes, desculpa, não é que eu não estou prestando atenção, às vezes eu preciso olhar para o lado, porque eu preciso olhar as perguntas de vocês também, tá? Então é bem isso. Ótimo. Posso falar um pouquinho da experiência aqui do laboratório, né? Afinal, nós somos um laboratório de inovação e dados, né? Em 2019, a gente recebeu a missão de acelerar a transformação digital do governo do estado do Ceará. Mas a gente entendeu que para acelerar essa transformação digital, ela precisava ser acessível, inclusiva e centrada no cidadão. Dessa forma, a gente precisa ter dados, né? Os dados, a gente entende que eles estão no centro de todo esse processo de transformação digital. Então, logo no início do laboratório, a gente nasceu e pouco depois veio a pandemia. Todos nós viramos Secretaria de Saúde e naquela época pouco se sabia sobre a doença, né? Principalmente os sintomas. Então, eu vou dar esse exemplo que é bem interessante como é que a gente utilizou dados. A gente desenvolveu, na época, uma plataforma de atendimento digital
onde as pessoas podiam ter atendimento de saúde sem precisar sair das suas casas e correrem risco de contaminação. A partir das conversas, né, que eram feito ali a interação entre cidadão e agente de saúde, nós desenvolvemos, junto com a academia, uma rede neural de detecção de sintomas que fazia uma leitura de todas essas milhares de conversas. Então, imagina que nós não tínhamos humanamente a capacidade, né, de conseguir ler e extrair dados, analisando todos aqueles dados, né, porque era uma massa muito grande de conversas. Então, a gente teve uma parceria com a academia, onde a gente desenvolveu uma rede neural de detecção de sintomas que fazia uma leitura nesses dados e ranqueava os sintomas que eram mais relatados naquele sistema. E aí, sintomas como tristeza, depressão, ansiedade com falta de ar, foram relatados, né, no ranqueamento, e dessa forma a gente levou esses dados para o secretário de saúde, que tomou uma decisão de expandir o serviço, além de assistência aos sintomas de Covid, também a assistência à saúde mental da população. Então, isso foi um exemplo de uma equipe, né, que conseguiu trabalhar rapidamente, que teve a capacidade de analisar e de desenvolver uma resposta rápida, né, aquela situação crítica que era o início da pandemia, que pouco se sabia, e a gente precisava ter um pouco mais de dados sobre os efeitos que aquela doença estava causando na sociedade. Um outro projeto também que eu posso citar o Big Data Social do Estado, que a gente tem conseguido, através de uma plataforma de dados abertos, o que muito nos orgulha, inclusive, subir painéis analíticos sobre os principais indicadores das políticas públicas da área de assistência social do Estado. Então, a gente tem ali numa plataforma aberta os dados de uma maneira acessível, também em linguagem simples, com análises, né? E aí é legal esse ponto que a Glaucia falou, porque não é que tem ali um gráfico super bem elaborado que a gente vai conseguir estar, de fato, entregando informação para a população. A gente precisa também desenvolver, explicar o que está sendo ali dito naquele gráfico, né? Então, o Big Data Social, ele tem esse objetivo de levar de uma maneira clara os principais indicadores de efetividade, né, de acompanhamento das políticas de assistência social do Estado. Eu queria falar um pouco também sobre o que a gente, assim, obviamente durante a pandemia a gente viu a transformação de governo, né, mas nós vimos também uma transformação de várias outras áreas que não teriam sido possíveis sem dados, e isso reflete, no fim das contas, também no funcionamento de governo. Então, por exemplo, não só a tecnologia do mRNA foi importante para a descoberta da vacina de Covid, senão que a possibilidade de dividir bases de dados genômicos. Você tem uma instituição que faz um decoding de todo o DNA do vírus em um país ou em um hemisfério e consegue passar essa informação para outro país, para outro hemisfério, em pouquíssimo tempo. Nós todos lembramos, ou acho que a maioria de nós lembramos, de quando trabalhar com computadores era uma questão de kilobytes, né? Depois virou megabytes, hoje em dia é terabytes, pentabytes, inclusive. Então, esse processo de acumulação de quantidade de dados foi, de certa maneira, rápida, se a gente pensa, assim, tem uma visão um pouco mais macro, mas é uma questão de uma geração, pelo menos a minha vida, minha geração, nos últimos 30 anos, a gente tem visto esse crescimento da quantidade de dados que a gente pode usar, né? Se não fosse a possibilidade de usar dados genômicos, que são massivos em si, e poder dividir eles entre vários continentes, nós não teríamos conseguido a vacina com a velocidade que nós conseguimos.
Isso, obviamente, tem repercussões de saúde pública, foi por isso que nós pudemos responder à pandemia em menos de 2 anos. Existe uma série de coisas que vêm através disso. O outro grande exemplo de como dados estão sendo transformadores, que também repercute em governo, em trabalho de governo, é a parte de mudança climática. Existe uma série de diferentes pesquisadores e instituições de governo mundo afora, que, inclusive na América Latina, Brasil é um grande exemplo disso, com o Data Cube do INPE, que estão monitorando diferentes dados que ajudam a entender como está acontecendo a mudança climática no mundo, né? Então, por um lado, o Data Cube do INPE, que monitora o desmatamento na Amazônia, mas também tem monitoramento de glaciares no Peru, tudo isso é feito com fotos de imagem satélite. E a maioria das análises são automatizadas. Não é uma pessoa que está olhando todas as imagens, comparando através dos anos, isso tudo é feito automatizado. Os resultados disso vão e hoje em dia já informam o processo de política pública e os esforços para combater a mudança climática mundo afora. O Brasil toma os dados do INPE, o Peru toma os dados do glaciar, e com isso eles tomam as decisões que eles têm que tomar para fazer a parte deles na mudança climática, né? Eu acho que esses dois são grandes exemplos de a importância dos dados, o uso massivo, o uso de dados massivos, né? E como isso tem mudado a nossa vida, e são dois temas que são muito presentes, são particularmente importantes para o dia de hoje. Nossa, gente, muito bom que vocês tenham trazido esses exemplos e dessa perspectiva de grande massas, né, de dados e como eles têm efetivamente influenciado. Como mediadora eu vou comentar aqui, mas eu acho que eu queria também trazer uma perspectiva de projetos e iniciativas que os dados também podem responder problemas menos complexos e mais do dia a dia de cada gestor, né? A gente não precisa depender de um big data ou de uma grande base de dados para resolver um problema usando a fluência de dados ou usando o elemento dados e evidências para me ajudar, né? Então, eu acho que cada um, eu estou lembrando aqui, a gente fez dois laboratórios de dados junto com o Social Good e grupos de secretarias se inscreveram. E eu lembro que uma das soluções que foram trazidas no ano passado de destaque é um time da Secretaria de Abastecimento de Estado de Minas Gerais. Eles fizeram um modelo de preditivo, eu sou economista, um modelo preditivo para disponibilidade da carne bovina, da proteína bovina durante a pandemia. Então ele pegou dados que ele já tinha, mas na verdade ele nunca tinha olhado com aquele olhar e fez um modelo preditivo. Mas também pode ser uma consulta. E aí eu vou pegar um gancho disso que eu estou falando, com uma pergunta que eu queria fazer e com uma pergunta que já tem aqui no chat, que é pedir para vocês trazerem elementos que um gestor público possa tomar, iniciativas que ele possa tomar ele mesmo, para buscar conhecimento, né? O que vocês diriam para esse gestor público que quer trazer a fluência de dados para o seu dia a dia de trabalho e também para as lideranças, porque eu acho que tem um papel importante nas lideranças em relação a isso. É excelente. Desculpa. Eu que interrompi, Jéssica. Pode continuar, Jéssica, por favor. Ótimo. Não, então, eu achei maravilhoso o que você falou, Gláucia. Inclusive, a gente precisa mesmo fortalecer de que trabalhar com dados não é só para cientista de dados, né? Minimamente, você precisa entender como que funciona a jornada e como primeira sugestão eu digo, leiam o livro digital A Era dos Dados para o Setor Público, né? Esse seria a primeira grande dica. Leiam o livro, qualquer servidor público, qualquer pessoa interessada em entender mais sobre o contexto dos dados, o porquê dados, sobre solucionismo tecnológico, que não é tudo sobre tecnologia, né? Inclusive, tem algumas ferramentas incríveis de canvas de dados desenvolvidas pela Social Good Brasil, com todo um passo a passo
de como pode ser utilizado. Então, primeiro, é preciso que o gestor tenha a capacidade de analisar se aquele projeto, ele realmente ele tem uma base em dados. E o papel da liderança, Gláucia, é muito importante, porque a liderança é quem vai incentivar essa prática. Não só na área de tecnologia, né? Não só numa área mais analítica, mas que seja uma prática transversal em todas as áreas da organização. E a liderança é quem vai investir e engajar as pessoas nesse caminho, né? Então é preciso ter os dados, né? E aí eu faço aqui, inclusive, uma fala mais forte de que compartilhem, né? Áreas se unam nessa missão e compartilhem dados. É preciso o compartilhamento, ele é muito importante para poder gerar inteligência. Existe hoje uma resistência muito grande ao compartilhamento de dados, e aí, claro, a gente tem que fazer isso sempre de olho na LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados, mas o compartilhamento ele é fundamental, é importante para que gere inteligência dentro da organização. Então, assim, ter dados, saber analisar aqueles dados, saber ler e interpretar esses dados, saber se comunicar com dados, né, gerar hipóteses através desses dados, a partir de perguntas claras, né, efetivas, e aí a gente conseguir ir validar e testar alguns caminhos. Mas o que é mais importante, e a dica que eu dou agora, é realmente leia o livro, né? Eu acho que é um bom começo para qualquer pessoa que tenha interesse. E também assista aqui esse festival, fique todos os dias assista, porque tem muita gente boa também que vai conseguir falar mais sobre esse caminho. Sim, e faço o curso Cidadão de Dados, então daí você com o livro e o curso, você já tem os dois prontos para você poder usar dados no seu dia a dia. Mas além disso, é uma questão de curiosidade, né? É ser curioso ou ser curiosa, é buscar informação, e mais do que nada, começar a pensar como você pode medir o seu trabalho, né? Muitas vezes a gente está trabalhando com algo que não parece, por ser das ciências humanas, muito frequentemente, não tanto assim. A economia é uma ciência humana um pouco mais fácil de calcular, mas tem várias áreas das ciências humanas que não são fáceis de calcular. E frequentemente os funcionários públicos são da área de humanas, estão trabalhando com temas mais da área de humanas, e por isso eles acabam, ou elas acabam desistindo de medir o seu trabalho, porque dizem, é impossível, não tem como. O resultado é o que e fazem argumentos muito importantes, mas sem o uso de evidências e dados para provar que o argumento deles está correto. Então, começar a pensar em como que você pode medir, porque não é verdade que não se pode medir, só é mais difícil. Começar a pensar como que você pode medir, quais são os dados corretos, né? Existe uma ideia, ou conceito de métricas de vanidade, né? Que são métricas que não necessariamente são métricas de resultados concretos, ou são muitas métricas de redes sociais. Quantos seguidores em Twitter você tem, né? Não necessariamente é um resultado. Então, saber a diferença entre métricas que são mais úteis e métricas que são menos úteis. E daí ter curiosidade de tentar sempre aprender mais, tentar sempre descobrir melhores maneiras de calcular seu resultado. No fim das contas, é uma questão de começar. Eu não tenho informação em dados, não tenho informação em estatística, mas mesmo assim estou sempre buscando medir os meus resultados, e se não sou eu que vou poder medir os dados que eu gero, conseguir encontrar alguém que possa fazer isso, né? Entender também como as lições corretas de como fazer visualização de dados também, né? Porque é muito fácil você pegar um gráfico e fazer erros na visualização que indicam que um resultado seja melhor que outro, quando na verdade são iguais, né? Então, saber fazer boa visualização de dados é importante. Isso a gente vê frequentemente na política. Um político diz, os meus resultados como político são maiores do que minha concorrência, mas na verdade não é o caso, é só porque eles botaram mais, encheram mais um círculo que o outro,
né? Fizeram alguma coisa estranha aí no gráfico, mas que não está errado necessariamente, só que é má prática em visualização de dados. Então, aprender o que é correto e o que não é em visualização de dados, para poder entender para você mesmo e para explicar aos outros o que você está fazendo, os resultados do seu trabalho. E, no fim das contas, a base de tudo isso é a curiosidade. Sem curiosidade, você não vai conseguir ser um bom... não vai poder fazer boas análises. Jana, eu não vou resistir e tenho que lembrar de um jargão na demografia que é dados torturados confessam. Eles confessam qualquer coisa que você quiser, então vai depender de como você trata desse cuidado. É muito bom, gente, os elementos que vocês trazem. E quando a Jéssica lembra também dos instrumentos que o Social Good tem trazido para a gente, né? Eu lembro o quão importante no Canvas de dados é o momento da pergunta, né? Exatamente do que eu estou querendo falar. E aí, Jana, né? Isso faz tanta ligação com quais são as melhores métricas que eu posso trazer. Elas podem não ser as ideais, mas elas também podem ir num processo. Eu começo com métricas mais simples e posso planejar para que elas fiquem mais sofisticadas e deem resultados melhores. A gente tem uma pergunta aqui para a Jéssica. Eu vou ler a pergunta aqui, tá, Jéssica? Estamos iniciando as etapas de criação de labs nos Correios. Que sugestões você daria para que tenhamos sucesso na implantação face às limitações orçamentárias e burocráticas de instituições públicas? Maravilha, Gláucia. Antes de responder, eu queria falar sobre o que você pontuou, que é a lógica analítica, né? No livro até fala sobre a lógica convencional e a lógica analítica. Na lógica convencional, a gente começa olhando para a quantidade de dados, né? E aí a gente fica olhando o que é que eu faço com isso. Na lógica analítica, a gente pergunta primeiro assim, qual é o meu objetivo, né? Qual é o problema que eu quero resolver? Então, tudo começa com tendo bastante clareza sobre qual o problema que você quer resolver, e aí sim você vai atrás dos dados para te auxiliar nessa jornada. Bom, sobre o laboratório, sim, orçamento curto, né? É algo que faz parte do dia a dia dos laboratórios de inovação, mas a dica que eu posso, né, o que eu posso falar sobre isso, e na experiência também do Iris, de 2 anos de laboratório, vamos fazer aniversário de 2 anos no próximo mês, trabalhe em rede, né? Tenha parceiros, bons parceiros, que você construa relacionamento, foco em rede, né? Ninguém mais faz nada sozinho no mundo de hoje. Então, assim, para os laboratórios de inovação, o trabalho em rede é algo extremamente valioso. Então, se conectar, LinkedIn, ter um pouquinho de cara dura, né? Oi, sou o fulano do laboratório, vamos conversar. Então, até o próprio livro nasce um pouco disso, né, Jana? Dessa parceria, o trabalho também com a Gláucia no Instituto Humanize é parceria, e tem muita gente boa no setor público e no terceiro setor e na iniciativa privada querendo fazer parte de projetos de impacto, fazer parte de projetos de transformação. Então, trabalho em rede tudo, vale mais do que dinheiro. Nossa, muito, muito legal isso. Eu queria adicionar um pouquinho. Eu acho que no mundo de inovação de governo, uma das coisas mais importantes é o código aberto, né? Governos mundo afora, eles fazem plataformas para o seu próprio benefício, mas em código aberto para que possa ser replicado. Então, a parte orçamentária é uma realidade para todo mundo, independente do tamanho do país, independente do tamanho do estado, independente do orçamento em si, todo mundo tem restrições orçamentárias. Nenhum governo hoje em dia nada em dinheiro. E a ideia de poder reutilizar, replicar o que já foi feito em outros países, já que foi feito em outros estados, que é um pouco também a ideia da coordenação entre laboratórios de inovação que o Iris tem feito, né, Jéssica, junto com Conexão Inovação Pública e outros laboratórios de inovação, vocês estão intercambiando, trocando
Uhum. figurinhas, trocando histórias, trocando experiências, isso é importantíssimo. Então, se você quiser fazer essa parte mais de troca de experiências, excelente. Também tem a parte de código que você pode replicar, e o mesmo ocorre em termos de usar recursos que estão disponíveis internacionalmente, né? Vocês podem fazer projetos juntos com diferentes entidades, mas é o mesmo projeto que é benéfico para todo mundo, pago pelo PNUD, pago pelo Banco Mundial, BID, todos eles estão fazendo investimentos em transformação digital de governo, porque no fim das contas, um governo digital tende a ser um governo mais eficiente, tende a ser um governo que gasta menos, porque a tecnologia é mais barata que muitos das alternativas, e tende a ser um governo que permite que os funcionários públicos se dediquem a trabalhos mais produtivos. Então, você acaba sendo um governo melhor por ser digital, né? E isso tem gerado muito interesse de fundos internacionais e estão financiando vários projetos, não importa muito o tamanho do projeto, e como disse a Jéssica, um pouco de cara dura, tocar a porta, mandar mensagem no LinkedIn, eles vão responder. Talvez não a primeira pessoa, mas se você escreve para 10, 5 responderão. Gente, essas duas são maravilhosas. A gente sempre precisa de mais tempo, mas são muitos assuntos que o festival tem que lidar. É sempre um assunto bom e eu tenho certeza que a gente teria assunto para bem mais horas, mas eu não vou nem conseguir dar o tempo para vocês se despedirem da audiência, porque eu acho que a gente tem dois elementos para trazer aqui, que eu sei que vocês vão concordar comigo, que são importantes para reforçar no encerramento do nosso painel, né? O livro, né, como a Jéssica falou, a Jana falou, eu falei, né? Vocês já ouviram falar do livro, o chat do link do livro tá aí para vocês baixarem, tá na plataforma, tá aqui no nosso chat. E eu queria convocar todos para o curso de Cidadão de Dados voltados para a gestão pública. Né? É muito importante, o Humanize e o Social Good fizeram, né? Então, o Social Good montou o curso e o Humanize tem esse espaço para oferecer para vocês essa possibilidade. Então, venham para o curso, se conectem sempre. Gente, obrigada, um abraço. Obrigada, muito obrigada.